Relações. A relação que existe entre Deus e a criação humana é a mesma relação do ser humano com a caneta, ou do ser humano com a lâmpada, ou do ser humano com o avião. Isto é, temos um Criador, uma criação e o que a criação produz. A relação do ser humano com a caneta é pela escrita que a caneta produz. A relação do ser humano com a lâmpada é pela luz que a lâmpada produz. E a relação do ser humano com o avião é pelo voo que ele produz. Assim também a relação do Criador, Deus, com a criação humana é pela consciência que a criação humana produz. Não existe outro tipo de ligação entre um Criador e sua criação, senão pelo que a criação produz, pois esta é a função da criação. Então, entre o Criador e sua criação, a única relação é a de função. Se a escrita da caneta não interessar ao ser humano, ele não tem relação. Se a luz que a lâmpada produz não servir o ser humano, não existe nenhum outro tipo de relação. Se o avião não voar para o ser humano, qual interesse ele teria para o ser humano? O ser humano produz a consciência como criação. Se esta consciência não servir a Deus, que é o Criador, o que a criação humana interessa a Deus? Veja bem o que o apóstolo Paulo disse das religiões. Mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram e honraram muito mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. As religiões fizeram esta inversão no entendimento, dizendo que Deus, que é o Criador, tem que vir fazer as vontades do ser humano, que é a criação. E todos vivem por essa inverdade, por essa inversão no entendimento. Dizer que Deus não precisa da criação humana é chamá-lo de imbecil, pois se não precisa, por que criou? Se o ser humano voasse, ele não criaria o avião. Se ele escrevesse sem precisar da caneta, ele não criaria a caneta. Se ele clareasse o escuro sem precisar da lâmpada, ele não criaria a lâmpada. É óbvio que todo criador precisa da sua criação para executar uma função que ela não realiza, pois se realizasse, por que ele precisaria da criação? Todos estão em erro de função e vivem pelo próprio fruto que produziram. E foi assim que todo ser humano comeu o fruto proibido. Ele anda pelo que produziu, que é a consciência, que deveria servir a Deus. Por isso se diz na lei de Deus que as nossas consciências devem andar pelo Espírito e não pela carne. Deus é Espírito e Ele quer que as nossas consciências andem em Espírito e em verdade. Por isso a necessidade da troca. A consciência deve deixar de andar pela carne e passar a andar pelo Espírito que Deus nos assentou pela vida. Este é o propósito de Deus a nós, mas a consciência que insiste em andar pela carne, no dia da morte, cairá no vazio eterno, porque nem voltou com o Espírito a Deus e nem ficou com a carne que morreu.